Uma das coisas a considerar quando a gente está trabalhando no Revit é que o Corpo de Bombeiros geralmente aceita projetos em PDF, impressos ou em DWG. No caso do DWG, tem duas opções, que o Corpo de Bombeiros aceite elementos comprimidos ou ele aceite somente em um elemento só, que neste caso seria um arquivo em DWG. Por exemplo, aqui neste caso a gente vai exportar em AutoCAD. As configurações dependem de cada pessoa. Eu prefiro na parte de cores colocar especificado na vista, a parte de sólidos nesta opção, porque eu geralmente não coloco polimagem. A parte de coordenadas de unidades eu prefiro em centímetros. Tem opção em metro também, mas qual seria a diferença? Eu geralmente trabalho com KBuilder, então KBuilder aceita centímetros. No CPCAT aceita metros como arquivo de entrada, então a gente aí vai escolher, dependendo se a gente somente queira apresentar para o Corpo de Bombeiros ou também queira fazer os cálculos em algum outro software. E na parte do geral, eu termino tirando, exportar em planos vinculados. Então, vou dar aceitar, vou dar avançar. Neste caso, tenho aqui em exportação. O nome eu posso mudar ou não mudar. Eu geralmente vou deixar este nome de aqui, para não deixar muito comprido. E aguardamos aqui que faça a exportação no DWG. Já fiz a exportação. Só que aqui faz separado. Então, o que a gente pode fazer se a gente quiser ter um arquivo junto? Além do que já é conhecido, que é fazer passar a Paint e depois tentar fazer passar a AutoCAD. Então, a gente também pode criar uma legenda. Aqui eu já estava fazendo a criação de uma legenda e fazer com componentes de vista. Então, como se faz? A gente vai para anotar, vai para componente de vista e aqui nesta opção a gente, por exemplo, vai colocar a S12. S12 está aqui. Tem em espanhol, tem em inglês e tem em português. O 01 em português. Aqui a gente vai colocar, por exemplo, aqui saída, mas a gente quer a vista posterior. Quando a gente fizer esta exportação, vamos a criar uma nova pasta. Vamos a colocar pasta 2. Que seria a outra exportação. Então, arquivo, exportar formatos em formato DWG. Neste caso utilizamos a última. Pronto, avançar e vamos a colocar na pasta. Damos em OK. A gente aguarda para visualizar e tem um arquivo só. Por que a gente termina preferindo a parte de colocar as imagens e não colocar como componentes? Pronto, aqui se a gente quiser pode mudar também os layers. Mas voltando ao tema, por que, por exemplo, a gente termina preferindo imagens e não termina colocando DWG? Porque DWG fica muito pesado dentro do arquivo e se a gente quiser um template que seja menos de 200 megabytes, mas que tenha uma boa qualidade e uma boa organização das imagens, então é bom colocar em DWG. Agora, se a gente, por exemplo, vai a gerenciar imagens, a gente tem muitos símbolos, muitas imagens, placas, tem de tudo. Agora, este daqui tem para São Paulo tem de uma maneira, para Minas Gerais tem de outra maneira, para Pernambuco tem de outra maneira. Então, uma maneira de facilitar a organização é mesmo colocar em PNG, em formato de imagem mesmo. Eu recomendaria enviar para o Corpo de Bombeiros, quando for possível, claro, como comprimido ou como PDF.
dependendo do que o Corpo de Bombeiros aceitar, é claro. Obrigado.